encontro sempre às 10, com duração de 1 hora. Vamos tentar manter também hoje aqui 1 hora de duração, 50 minutos que eu e o Rogério vamos falar, e depois os 10 minutos para pergunta, mas também durante a apresentação, se tiver alguma coisa que fique com medo de ficar por fim e não esquecer, pode fazer interrupção, levanta o dedo, ativa para quem não está familiarizado com essa ferramenta, ativar todo mundo com o microfone mudo para que a transmissão fique melhor, mas na hora de falar, clica aí na tela e habilita o microfone para poder falar. Então, nós já estamos aí na segunda semana promovendo esses encontros. A gente fala de educação, fala de aspectos psicológicos e também vamos falar um pouquinho aí da nossa área, da área hospitalar, né? É importante também a gente ressalvar que muitas das coisas que nós vamos falar, alguns hospitais já estão fazendo, mas em contato com vários hospitais, eu estou vendo que as ações, em função de tão novo que é essa situação que nós estamos vivendo, elas estão, às vezes, acontecendo de maneira pontual. Eu estou vendo um hospital está dedicando muita atenção à área assistencial, o outro está dedicando mais atenção às suas contas, mas permeando em comum todos os hospitais, está todo mundo extremamente preocupado com o que vai acontecer, né? A maior parte, nós já vivemos aí situações, a gente não vai entrar em cada hospital, que nós estamos falando no geral, mas como ponto comum de todos, a dificuldade financeira, considerando que essas casas têm um custo fixo enorme, né? Então, nós estamos falando aqui eu acho que não tem ninguém que esteja ouvindo que não seja bastante experiente na área hospitalar e não tenha dúvida, quer dizer, que uma preocupação enorme o que nós vamos fazer, né, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de sobrevivência, quer dizer, está vendo aí as contas continuam chegando, e aí nós separamos os principais pontos, né, nessas primeiras 2, entrando na terceira semana, que a gente acha que é importante não deixar de ser olhados, né? Nós preparamos o material depois nós vamos disponibilizar para todo mundo, e também no corpo a corpo aí com cada hospital nós vamos aprofundando um tema de acordo com a realidade de cada casa, né? Então, aqui no geral, eu vou colocar agora em tela essa apresentação que nós preparamos desse encontro. Então, aí está aí o Axis às 10 na saúde, né? Então, vamos lá. São 50 minutos, 10 minutos aí para perguntas e respostas. Então, o objetivo, né, que eu acabei de falar, né, compartilhar com as entidades de saúde medidas de caráter emergencial. Então, nós não estamos falando aqui de pensar 3, 4 minutos, nós estamos pensando em amanhã. O que nós vamos fazer amanhã? Aqui, agora, eu estou vendo o doutor Arnaldo, que é o diretor técnico do hospital Dom Orione, lá do estado de Tocantins, em Araguaína, deve estar bem friozinho aí, né, doutor Arnaldo? Mas o Osvaí, que é o superintendente, não pôde participar, que está em reunião com o prefeito. O pessoal do Frei Galvão está também, daqui a pouco tem que sair, que está em reunião do prefeito. Então, são medidas, está todo mundo maluco, né? Se a gente pega Salvador também, teve uma semana com fortes emoções com relação também à secretaria. Então, o que a gente vai fazer em caráter emergencial para atenuar os impactos na gestão administrativa e financeira em decorrência do Covid-19, né? Então, vamos lá. O Rogério vai falar desse item 1, da área financeira, que é uma área afeita aí, é o dia a dia do Rogério. Alô? Ariston? Oi, alô? Oi? Estão me ouvindo? Rogério, a gente está se ouvindo já, hein? Estão me ouvindo? Acho que estamos ouvindo já. Ariston? O Márcio está me ligando aqui. Espera só um minuto. O Ariston.
Eu já estou até te vendo aqui. Alisson? Rogério? Alô? Aqui, Alisson. Geral. Estou conectando. Voltou aqui. O E está voltando. Está voltando o pessoal agora. Você que não voltou ainda. Eu estou te escutando já. Então, mas aí o fone está aberto. Está aberto, tá? Eu que abri o meu aqui, viu? Tá. Então tá. Então, o só está voltando você, Alisson. Você que não voltou. Volta aí. Tem a apresentação aí, Rogério? Estou vendo. Tá ok. Então vamos lá. Vamos lá. Não sei o que houve. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas, né? Como o Alisson falou, né? São situações de caráter emergenciais, nós temos que tomar algumas medidas para ontem, e o financeiro, né? É o primeiro item da pauta nossa aqui. Então, de imediato, né? Vamos ser bem, de uma forma mais objetiva, a carência dos pagamentos. Então, as instituições financeiras, de maneira geral, já estão abrindo já uma negociação, concedendo prazo naqueles contratos de empréstimos adimplentes, né, que possamos já conseguir um prazo de carência. Né? O exemplo aí já é a Caixa Econômica Federal, já está dando 60 dias de prazo, no mínimo, nas parcelas que estão a vencer. Também, outras instituições financeiras estão buscando o mesmo caminho. Então, isso é uma ação que, no efeito de caixa imediato das instituições, é importante tentarmos avaliarmos caso a caso e procurarmos, se for o caso, essa renegociação, essa repactuação. Dívida com acordos judiciais e extrajudiciais. Existem também, né, no nosso caso aqui das instituições, vários acordos, em alguns casos judiciais ou extrajudiciais. Da mesma forma, buscar um aprazamento nesses pagamentos desses acordos. São tarefas fáceis? Não vamos falar que são fáceis, mas é possíveis. Nós estamos conseguindo obter êxito em algumas situações. Então, é importante. E esse momento agora, né, onde estão todos, de certa forma, comovidos com a situação dessa pandemia, está havendo muita abertura. Né, é o que nós estamos percebendo de uma maneira geral. Da mesma forma com relação a aluguéis, arrendamentos, ou seja, buscar, né, uma renegociação, mais uma vez, um aprazamento de prazo de pagamento. Né, ou, no cenário não um dos melhores, se for negociar até o valor do eventual aluguel. As concessionárias de água, luz e telefone, da mesma forma, também estão abertas. Né? Inclusive, aquilo que nós já sabíamos anteriormente, né, nesse setor, não pode, né, haver nenhum tipo de desligamento, nenhum corte, nem de água, nem luz e telefone. São serviços essenciais. Tá bom? Também é uma medida que deve ser tomada, né? Uma recomendação que nós estamos passando para as instituições de saúde. Item 1.2, captação de empréstimos bancários. Então, já há, né, recentemente, a Caixa Econômica Federal, na sexta-feira, agora, dia 20, já liberou um valor na ordem de 2 bilhões de reais, com taxa de juros em torno de 0,8% ao mês. Né? E isso já num longo prazo. Então, parte das instituições já existem, né? Eu acredito já estão tomadas em relação à Caixa, mas como nós somos instituições filantrópicas, nada impede que se busque renegociar, inclusive, se não conseguir o aprazamento do prazo, você pode tentar fazer uma renegociação da dívida com a taxa de juros menor do que aquele que já foi anteriormente pactuado. Né? Lembrando que a instituição, nós, como instituições de saúde, filantrópicas, sem fins lucrativos, nós não temos IOF, Imposto sobre Obrigação Financeira. Então, como a Selic está baixando constantemente e esse momento também está sendo propício para isso, buscarmos aí uma renegociação, quem tem, né, no caso, empréstimo para a Caixa, buscar essa renegociação do contrato. Tá? O próximo, BNDES. Da mesma forma, também liberou 2 bilhões de reais, com a taxa de 5% ao ano. Ainda tem mais
alguma taxa de um spreadzinho, né? Se for direto no BNDES, é nessa ordem de 5%. Se for através de um outro banco, vai ainda ter um spread a mais a ser colocado em relação a essa taxa. Prazo, só que é um prazo de 60 meses, já incluindo a carência. Então, eu acredito, né, nós sabemos que boa parte das instituições estão trabalhando um pouco mais com a Caixa, mas o BNDES também é uma alternativa e com uma taxa muito mais acessível em relação ao que a Caixa. Mas o prazo, essas linhas, principalmente do BNDES, são linhas recentes. Então, aí depende de análise de projeto, apesar de pode ter uma certa burocracia ainda, né? Seguindo. Outras instituições. Então, Bradesco, Itaú, Cooperativo de Crédito, aí podemos nominar Sicob, Sicredi, isso já estão também atendendo os preços das instituições de saúde. Então, ou seja, seja no aprazamento, seja na repactuação, mudança de negociação, eles estão muito abertos. O momento agora, nesse ponto de vista, estou falando, né, é favorável a buscarmos uma renegociação. E insisto, não há por que não negociar. Seja no aumento de parcelas, as taxas vão cair, não há incidência de IOF, o que é muito salutar para as instituições nesse momento. Tá? Agora, lembrando aí, tem um asterisco aí que Caixa Econômica Federal, BNDES, podem solicitar o certificado SEBAS Saúde, e além do Quinesp. O Quinesp, com certeza, todos nós estamos, mas pode ter uma instituição ou outra que não esteja com o seu SEBAS válido. E também... Lembrando uma das instituições que está aqui até presente, que envolve o Sicob, o próprio Sicob, ele tinha que pagar um valor essa semana, o próprio Sicob colocou já imediato, eu estou falando da velocidade, ele teria que pagar, se não me falha, ontem ou hoje, uma parcela do empréstimo, e o próprio Sicob falou, não vou cobrar. Então, quer dizer, os bancos já estão sensíveis a esse momento que está vivendo o país, né? Sem dúvida. Então, o momento é agora. É lógico que existe. Vai ter que ter uma análise de crédito, mas a sensibilidade, o bom senso está prevalecendo muito nesse momento. Tá? Não podemos aqui garantir que todas as instituições vão conseguir. Aquelas que já possuem alguma linha de crédito tomadas, com certeza conseguirão negociar. Agora, capital novo, depende também, aí, no caso de uma análise de crédito, né, que normal, vai ter que ser feita, com bom senso, as instituições estão ficando mais flexíveis em relação a isso, e garantia, uma garantia real. Isso, no caso, aí, com certeza, esses financiamentos estão com valores mais robustos, Caixa e BNDES, garantia real ou recebível do SUS. É o que está preconizado lá nessas linhas de crédito. Seguindo. 1.3. Priorizar recebimento de eventuais valores a receber. Isso aqui, até de cunho prático, nós já tivemos essa experiência agora recente, em uma instituição nossa, que nós estamos assessorando, Ministério da Saúde, liberação de bens parlamentares, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, operadores de plano de saúde, tudo aquilo que possamos levantar os recursos a receber, com certeza estão sendo feitos os repasses. Dívidas passadas, tem uma instituição aí que estava com recursos parados aí há muito tempo, praticamente zerou, pagou-se tudo. Por quê? A comoção, nesse momento, ninguém quer segurar recursos para a saúde, para ser aplicado em hospitais, né? Hoje o foco na saúde está muito evidente. Então, não é interesse por parte, principalmente do ente público, ficar segurando recursos. Porque se começar a segurar, represar recursos, é um prejuízo enorme, inclusive politicamente, né? Não é uma questão que nós não vamos entrar no detalhe agora, mas é importante isso, buscar mesmo, eles estão sensíveis, estão liberando os recursos. Então, se alguma das instituições possuírem algum recurso junto a algum desses, nós colocamos 5 tópicos aqui, né? Com certeza podem bater e provavelmente vão conseguir, salvo se tiver alguma pendência outra, né? Que não seja o recurso em caixa, né? Se tiver alguma pendência de prestação de contas ou alguma inviabilidade outra que possa não possibilitar o repasse dos recursos, né? Mas, a princípio, está correndo bem. Operadores de plano de saúde. As operadoras, o mercado, a gente sabe, as grandes operadoras estão funcionando dentro de uma normalidade, aquelas pequenas, realmente existe uma situação ainda de preocupação, mas devemos fazer todo o esforço para buscar as liberações e recebimento dos valores em aberto. Inclusive, pautando até uma negociação, nós estamos até implementando em determinada unidade, que operadora, se me deve,
Mas o que está acontecendo? Não, mas eu tenho leito de Covid aqui para você. Leito seja de UTI, tem leito de enfermaria. É uma forma indireta de você colocar uma pressão neles para liberar os recursos atrasados ou negociar a forma de pagamento para com os hospitais. Tá? Isso serve como Lembrando, sugestão. só complementando o que o Rogério está falando, lembrando que é a hora de tentar receber, mas quem está ouvindo aqui, todo mundo da área, sabe que mexer com o secretário municipal de saúde, o secretário estadual, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Você Agora, vai pagar até... pressão. Tem local onde eu estou vendo que não tá tendo o Covid ainda como uma grande preocupação em função do tamanho da cidade. Aí o secretário recebe dinheiro, ele está na situação de mais conforto, mas é o momento da gente estar fazendo essa pressão para receber os valores pendentes, né? Então, lembrando isso que o Rogério está falando, não é fácil, mas é a hora. Eu diria que está sendo menos difícil do que era antes, né? Porque realmente a gente sabe que quantas vezes a gente vai, quantas vezes a gente volta, de mãos abanando, né? Então, isso aí é importante deixar que não é fácil, mas é a hora da gente dar a pressão. Isso. Bem, essa aí novinha, né, Rogério? Essa aí. Aí existe aí, você avançou algumas, volta aí, Alisson. Não, Alisson, não. Desculpa, eu pulei, foram duas, Falou, desculpa. volta aí. Isso, volta, 1.4. No caso aí, havendo falta de recursos, se a instituição, por mais que ela faça isso para a casa, né? E nesse momento, eu entendo que já estamos em algumas instituições trabalhando com contingenciamento de pagamento. Agora também, em função dessa incerteza que nós temos aí, a gente não sabe qual o quadro que nós vamos enfrentar. Quer dizer, possivelmente de queda de faturamento, né? Nós vamos chegar um pouco lá na frente sobre a questão de custo fixo e tudo mais. É importante realmente buscarmos aí, de forma preventiva, realizar o contingenciamento de pagamentos junto a fornecedores e prestadores. Contudo, esse contingenciamento deve realmente ser feito de comum acordo entre as partes. Então, o que nós estamos propondo aqui abrir o coração, explicar a situação. Nós estamos vendo vários relatos, situações no dia a dia, empresas, não só no segmento de saúde, buscando isso, né? É você buscar uma repactuação e buscar uma negociação. Está difícil agora, não tem condições. Tudo está sendo conversado. E é importante que, além de conversar, é lógico, né, a deixar registrado isso, né, para que não haja nenhum outro tipo de penalidade, como eventual cobrança, uma entrada no cartório, né, um protesto. Então, haja uma renegociação, mas também haja a formalização dela. Avaliar a suspensão temporária dos investimentos, né, com recursos próprios. E isso também, neste momento, é uma sugestão nossa, né, essa avaliação. Porque, em alguns casos, há um aporte de recursos, nós vamos ter que se capitalizar. Neste momento, não é um momento para isso. Salvo aqueles recursos, é a nossa recomendação, é uma avaliação que cada instituição deve fazer, né? Mas se você tem um recurso de uma emenda parlamentar, um recurso que já veio, uma verba carimbada, e que você está... estou comprando um equipamento, um tomógrafo. Neste momento, por exemplo, um tomógrafo está aí para chegar, não sei o quê, é lógico que ele é importante até para o combate do Covid-19. Né? Então, tem que ter muito bom senso em ver a forma, né, dessa suspensão, caso for adotada pela instituição. Ok? Então, nós estamos aqui deixando uma avaliação, para uma recomendação, avaliar a suspensão temporária desses investimentos. O que reforçando, né, o que é recurso próprio, né, parar tudo. Não, né, é uma sugestão, né? Exatamente. Cada casa é uma casa, às vezes você está faltando R$10 mil para completar a entrega de uma ala, não faz o menor sentido, né? Então, respeitadas as características de cada hospital, o que estiver fazendo porque a gente vem refletindo, e se todo mundo naturalmente está vendo, assistindo um pouco de televisão, lendo o jornal, lendo o Facebook, lendo o WhatsApp, com esse volume maluco de informação, mas aí na hora que a gente cai dentro da nossa instituição, vai ser longa a retomada? Se hoje a gente tiver uma instrução dos governos aí do Brasil,
de outros países, de retomada livre de toda atividade, até os hospitais engrenarem, até as escolas, até as instituições retomarem, vai levar um tempo, gente. Não vai ser, né, digamos que daqui a um mês, se Deus quiser, a coisa começa a voltar. Mas todos os processos, a retomada, a taxa de ocupação dos hospitais, quer dizer, nós estamos vendo aqui, todos os hospitais aqui têm a característica em comum que não existe eletiva. Acabou a eletiva. Quer dizer, tem alguns aqui que estão ouvindo a gente que estava com 150, 160 pacientes internados, estavam ontem com 30. Com 30. Tem um aqui de Belo Horizonte, estava com 25 pacientes internados de 160 leitos. 25. Só que o número de funcionários, água, luz, tudo normal. E o diretor do hospital, e aí, Alisson? O que a gente vai fazer? Não, nós estamos com a expectativa de incentivar, ligar para os convênios. Eu falei, quem é maluco de fazer uma esterectomia, uma vesícula? Não vai fazer. Não vai fazer. Então, ele me perguntou, vai ficar muito mais dias, não sei quanto. Não sei se é mais um mês e meio. Então, e esse caso aqui, ele tem uma obra grande, ele estava refletindo se para. Aí, no final da nossa reunião, nós falamos o seguinte, ele falou, vou correr ali agora para conversar com a empresa construtora, que aí já é um outro problema. Mas, ou seja, investimento, vamos segurar os poucos ou inexistentes recursos que a gente tem, né? É importante, Ares, só complementando aqui o seguinte, nós estamos falando de investimento. Não confunda, investimento em manutenção. Então, manutenção é outra história, né? A gente tem que manter o nosso parque, né, devidamente funcionando, né, e dentro da normalidade. Agora, isso aí, investimento, a nossa recomendação é avaliar a suspensão, tá? Obra, e a não ser, volto a dizer, algum recurso que não seja próprio, aí um dos outros, toca o barco. Seguindo, solicitar eventuais desbloqueios judiciais, ou seja, aquela instituição ou instituições que porventura estejam com alguma situação de bloqueio judicial trabalhista, também, isso aqui já é uma situação que nós estamos vivenciando em uma determinada instituição, né? Já como, em função do estado de calamidade pública, né? Há um viés aí e a sensibilização do Tribunal Regional do Trabalho. Provavelmente vamos conseguir, inclusive, nessa instituição, provavelmente os efeitos de bloqueios judiciais futuros. E também há uma possibilidade de conseguirmos a liberação de bloqueios judiciais já ocorridos em relação aos recursos do SUS, tá? Que são impenhoráveis. Seguindo. Ou seja, são duas linhas. Uma tentar liberar o que foi bloqueado e a outra evitar que hajam novos, né? Isso. Essa situação também é uma situação recente, né? Houve aí, por parte do deputado Pedro, esse nome Westphalen, não sei se estou lendo de forma correta, ele parece que tem um projeto de lei, ele suspendeu, né, já foi aprovado isso na Câmara, por 120 dias, a contar dia 1º, a obrigatoriedade dos hospitais filantrópicos e o prestador de serviços em cumprirem suas metas quantitativas e qualitativas. Contudo, ou seja, ainda há uma necessidade de análise por parte do Senado. Então, isso ainda está em trânsito lá junto ao Congresso, no Senado, no caso. Provavelmente, a expectativa é que seja favorável. E, havendo isso, aquelas entidades contratualizadas que possuem metas quantitativas e qualitativas nós vamos ter que ficar atento a essa matéria ainda, tá, gente? Deixa bem claro. Sendo devidamente aprovado, sancionado tudo direitinho, podemos aí sim já pleitear um recurso a mais no caixa das instituições, aquelas que se encaixam nesse perfil. Ok? Vamos. Quer dizer, olha a data, né? 26. As coisas estão acontecendo muito rápido. Muito né? rápido. Muito então, de um rápido. dia para o outro, hoje a gente pode estar aqui falando, dando algumas orientações, como tem sido na educação. A gente fala uma coisa hoje, por isso que a gente está fazendo esse Axis às 10. Amanhã já sai uma publicação, já muda. Então, ou seja, todos temos aí que acompanhar diuturnamente o que está acontecendo. Né? Vamos lá. O item 1.9, né?
a questão maior austeridade econômico-financeira para evitarmos déficits em decorrência de eventual queda no faturamento ou a sua manutenção do custo fixo e o aumento dos custos variáveis. Ou seja, nós estamos aqui, há uma expectativa, esperamos que não se realize, não se concretize, mas os sinais já estão, as evidências são fortes. De maneira geral, né, o Oasis colocou agora, mais recentemente, né, você tem os hospitais com a taxa de ocupação em queda, né, as cirurgias eletivas paralisadas. Então, reflexo imediato, faturamento. Nós teremos agora, nos próximos meses, né, em média, 60 dias é o prazo médio, 45, 60 dias de recebimento de convênios, tudo, as operadoras de plano de saúde. Nós teremos esse prazo ainda de caixa, de dinheiro em caixa, mas nós temos que pensar o adiante. Então, nesse pensamento do adiante, nós temos que ver o que está acontecendo hoje. Então, hoje é o seguinte, se você tem um efeito na sua taxa de ocupação, né, essa queda da ocupação do hospital, das cirurgias, dos procedimentos eletivos, com certeza teremos impactos diretos nos nossos faturamentos, é óbvio. Então, há necessidade de também fazermos adequação dos nossos custos fixos. Né? Boa parte da nossa estrutura de custo do serviço hospitalar, ele está aí, é custo fixo. E o MATMED. O MATMED, no caso, ele é mais variável. Né? Mas você, e levando ainda em consideração o custo fixo, nós vamos adiante, vamos propor algumas mudanças, alguns cenários, né? Que é a repactuação de contratos, vamos avançar um pouco mais, vamos explicar um pouco mais a respeito disso. Agora, os custos variáveis, neste momento, o mercado está muito doido. Você está comprando aí, em um momento, máscaras com valores absurdos, há uma falta no mercado, já tende a ter uma normalidade, nós já estamos começando a observar que há já uma volta gradativa desses insumos, né? Máscaras, EPIs, mas ainda não está dentro da sua normalidade. Então, consequentemente, os preços estão elevados. Então, vai impactar, com certeza, no caixa das instituições. Então, lembrando, quer dizer, que as máscaras eram 19 centavos, nós estamos comprando a 4,80, a maior parte. De quase todos os hospitais aí, a gente viu, olha, 4,80, R$5. Isso é uma maluquice, né? Então, o que isso impacta, né? No aumento do custo variável. Obviamente, com a menor ocupação e queda na eletiva, o custo variável total MATMED deve cair. O unitário aumenta e o geral em função da desocupação do hospital, né? Uhum. Seguindo. Bem, item 2, os encargos. Também houve aí, né, recentemente, a medida provisória 927 de 2020, permitindo aí que as instituições possam, né, suspender o recolhimento do FGTS relativo às competências março, abril e maio. Então, essa medida provisória prevê aí vamos colocar esse atrasamento nessa obrigação. Consequentemente, foi colocado nessa medida um teto. Então, o governo colocou um teto de quase 25,5 bilhões de reais. Ou seja, há um limite. Então, as instituições, quem, porventura, optar, terá que tomar os trâmites, né? Nós vamos explicar um pouco mais adiante, colocar para a Caixa e buscar aprazamento desse recolhimento. Seguindo aí, Aris. Então, esses valores, né, dessas competências em aberto poderão ser parcelados em até 6 vezes, né, para frente, depois do mês de julho. Prorrogação, também teremos a prorrogação da validade do certificado de regularidade do FGTS por 90 dias. Isso também já está automático. Né? Como são medidas todas recentes, podemos ter alguma... mas eu vou na agência da Caixa ali, o pessoal ainda não está sabendo, que é comum, né? Quem edita uma medida provisória, né? Manda a medida provisória, mas a parte operacional ainda demanda um tempo para ser executada. Então, tem que procurar as agências da Caixa, os órgãos, a GFIP, no caso, né? Alô? Oi, estou te ouvindo. Né? E deixar isso documentado. Tem a medida provisória, anexar, se for o caso, a certidão, né? Para encaminhar para os devidos órgãos que, eventualmente, possam requerê-la. A Caixa aí está orientando, né, que os empregadores que quiserem, então, suspender o recolhimento das competências março, abril e maio, sem compromisso de multas em caso, devem declarar as informações dos trabalhadores via CEFIP. Isso aí, o pessoal da área de pessoal
junto com a contabilidade, com certeza já tem acesso a essa ferramenta, né, já normal, e por lá mesmo já conseguem fazer preencher essas informações. Havendo, mais uma vez, havendo algum descompasso, procure a agência da Caixa. Tá? Então, vamos lá. O certificado CRF, né, é vigente até 22 de março, estão prorrogados por 90 dias. O que eu falei? Fica podendo ser pago as parcelas desse período aí, a partir, parcela em 6 parcelas, a partir de 7 de julho. Né? E, reiterando, né, a suspensão do recolhimento não impede a emissão do CRF. Tá? É lógico o seguinte, quem estava, eventualmente, com a CRF anteriormente a essa data em aberto, ela vai ter que colocar em dia. Né? De alguma forma, regularizar isso para que possa usufruir desse benefício. Ok? Prorrogação do prazo de validade de certidão da Receita Federal do Brasil. Da mesma forma, né, também houve aí a validade, a extensão do prazo de validade para 180 dias. Então, aquelas certidões que estão em vigor, elas automaticamente estarão validadas em um prazo também de 180 dias, enquanto vigorar o decreto de calamidade. Né? Então, isso também é uma situação que, vira e mexe, nós precisamos apresentar junto a algum ente público, né, essas certidões. Então, é importante ter essas legislações, ter essas medidas provisórias anexas e apresentar, se for o caso, junto às certidões que estão em vigência. Isso não quer dizer, deixa bem claro, que a instituição não deva pagar. Essa questão essa da Receita Federal do Brasil, nós temos aí o INSS, os impostos junto à Receita Federal, elas devem ser pagas. O FGTS está permitindo o parcelamento, o aprasamento dos meses, né? Março, abril e maio, e o seu parcelamento posterior. Nesse caso aqui, não. Aqui não houve essa situação. Inclusive, quem está com parcelamento PERT, parcelamento especiais, a nossa recomendação é continuar mantendo o parcelamento, né? Da forma que se encontra, de forma regular. Não é suspender o parcelamento, o pagamento do parcelamento. Porque se, no caso aí, deixarmos de pagar o parcelamento, dentro daquilo que preconiza a legislação, corre-se um risco de perda de parcelamento. Então, aqui não é o caso. Aqui é o caso somente mostrando que a renovação da certidão está por mais 180 dias. Então, nós aconselhamos o seguinte, que o parcelamento seja pago normalmente. Tá? Seguindo. Renegociação de dívida junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Da mesma forma, houve também, né, uma maior flexibilidade por parte do governo, né, para a Procuradoria, em renegociar ou negociar dívidas existentes. Então, chegando aí até um prazo, a princípio, de 142 meses. Ou seja, o governo, essa medida provisória, já a medida provisória feita ano passado, e agora passou-se na Câmara e já está em vigor. Então, as instituições que, porventura, possuem algum débito junto na esfera da Procuradoria da Fazenda, né, da Receita Federal, já podem, caso esses débitos não estejam parcelados, podem buscar a sua regularização através desse parcelamento especial. Ok? Seguindo. Então, na parte de estruturação da assistência também, que a gente está vendo os hospitais, todo mundo o bom é que não tem ninguém parado, né? Está todo mundo se movimentando. Mas também formalizar, quer dizer, orientação e treinamento dos profissionais de saúde e funcionários de apoio para o manejo de casos suspeitos. Então, quer dizer, a gente está vendo, invariavelmente, os hospitais que a gente está conversando, as equipes estão com medo, né? Então, como tirar o medo é realmente fazer orientação e treinamento, aproveitando até, infelizmente, essa taxa de ocupação pelas eletivas mais baixa, né? Mais baixa, para dedicar a isso, seguindo rotinas estabelecidas de controle e prevenção de propagação, conforme protocolos do Ministério, né? Colocar à disposição dos profissionais de saúde, funcionários e equipes, colocar à disposição de todos os profissionais que estão envolvidos e todas as equipes, né? Não é só o médico, não é toda a estrutura hospitalar. Garantir que está sendo um outro desafio enorme, né? Garantir que estavam sumidos. O Rogério falou que essa expectativa é realmente de que volte a aparecer os EPIs, mas garantir que esses profissionais tenham, né, os EPIs, ou seja, apoiar para tirar os medos, que realmente o medo está
Está impressionante diante de toda a estrutura hospitalar, pequena, média ou grande. Algumas secretarias, né, cada estado aqui, são vários estados que estão ouvindo, está tendo uma conduta, algumas secretarias estão fornecendo já, outras não, outro hospital está tendo que tomar essa providência, outro hospital está fazendo uma campanha para que a população doe EPIs. Então, cada região aqui que está nos ouvindo tem uma realidade, né? Mas o objetivo é tentar garantir para esses profissionais os EPIs. Manter o banco de currículos de técnicos e enfermais e enfermeiras para eventuais reposições. Parece muito básico isso, gente, mas a gente vê alguns hospitais que simplesmente o RH não estava atento a isso, porque tem tanta bomba explodindo durante o dia que você deixa de lado. Então, esquecer um detalhe porque vai ter afastamento por causa da doença ou por causa de medo, a pessoa não vai trabalhar. Então, manter isso, coisa básica, mas é importante esse registro. Manter as máquinas e equipamentos, o Rogério acabou de falar, né? Manter o resto do hospital em condições de funcionamento, né? Aí quem está todo mundo, eu vou melhorar aqui meu microfone, né? Parece que eu recebi a mensagem que minha voz está saindo baixa. Mas então, máquinas, equipamentos, setor de manutenção continua. É óbvio que tem hospital que caiu tanta taxa de ocupação, esse exemplo que eu dei aqui de BH ontem, que eles estão fechando uma ala inteira. Uma ala inteira, estão dando férias. Então, mas quer dizer, não quer dizer que não tem que estar atento à manutenção, mas não vamos esquecer da manutenção. Já estou vendo gente esquecendo, né? Rogério? Contrato CLT PJ. Uhum. Avaliar, redefinir o quadro de funcionários, né? Tendo em vista essa situação, esse cenário de taxa de ocupação, igual foi falado, né, de baixa, nós devemos realmente buscar rever esse quadro, redefinir esse quadro de funcionários. Buscando aí a suspensão, essa medida provisória 927/2020 prevê a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Isso é a ênfase que nós estamos dando, tá, gente? Acordo individual do empregado e do empregador, compensação de banco de horas, antecipação de férias e férias coletivas. Ou seja, houve uma mudança na legislação trabalhista. Nesse momento, está havendo essas possibilidades e outras mais. Nós estamos fazendo ênfase, um destaque a essas. Então, é importante que cada instituição faça uma avaliação do seu quadro, verifique o que possa ser feito. Você tem alas, né? De repente, o hospital lá tem várias alas, de repente você fica com um funcionário, está espalhado. Não, tem que estar dentro do possível, respeitando aí, né? Ouvida também a direção técnica de cada casa, né? O médico, né? Procurem tentar centralizar, concentrar, né? Dentro do possível, né? Tudo num determinado local e avaliar se não, aquele funcionário que já foi treinado, capacitado, né? Não tem mais, está ocioso, começar a avaliar o que pode ser encaixado, enquadrado em relação a essas possibilidades que nós estamos apresentando, né? Uma suspensão, acordo individual, que é uma situação nova, uma situação que agora está nessa medida provisória. Então, ou seja, tudo é possível, entre aspas, né? Ainda há uma certa um cuidado, né? Inclusive, nós estamos até recomendando, qualquer que seja a medida adotada, tem que ser feito previamente, avalizada pelo jurídico de cada instituição. Não podemos fazer também, assim, sair daí da sala e já começar, não. Faça esse levantamento, procure entender, apresente ao jurídico de cada uma das instituições, nós estamos reiterando isso, mas há uma maior flexibilidade. A grande preocupação do governo, que é válida, é a garantia do emprego, né? É até um contrassenso. Você tem uma instituição de saúde, onde o momento que nós estamos passando ela é vital nesse processo todo, né, de combate ao coronavírus, Covid-19. Contudo, há um temor muito grande das pessoas procurarem os hospitais. Então, tem hospital que pode ser de referência, que vai ter um caso, né? Aí diferente, o cenário pode ser outro, né? Um cenário inverso a esse, e pode ter aqueles hospitais que, por não são de referência, mas que vão estar com, realmente, igual o Alisson colocou, um hospital
com 25 leitos aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, em outros locais, com baixíssima taxa de ocupação. Então, isso aqui serve, é lógico, né, tem respeitado a dinâmica, né, e aquilo que o hospital eventualmente for contratado. Né? Se for um hospital de referência para o coronavírus, ele vai, possivelmente, ele vai ter o inverso disso. Ele vai ter que se preparar para atender e vai ter que aumentar o seu quadro. Aquele que não, vai ter que buscar realmente esse caminho aqui. Tá? Outra situação são os contratos junto à equipe médicas. Né? Esses contratos realmente também devem ser revistos. São aqueles contratos que possuem uma característica de remuneração fixa, não uma remuneração variável. Não é aquele médico que está fazendo plantão. Até o valor do plantão em si. Neste momento, tudo nós temos que colocar na mesa e conversar. Né? Nós temos situações aí, quer dizer, de algumas equipes. Ambulatório, gente. Ambulatório, mesmo onde o Covid não chegou, tá deserto. Deserto. Aqui tem o Hospital das Irmãs, aqui até pertinho da minha casa. Elas têm 80 e poucos consultórios. O ambulatório está fechado. Ninguém vai em ambulatório, né? Então, o que eu faço com essa equipe? Né? Quer dizer, eu não consigo esse custo fixo. Então, o que vai... É o desafio de todo mundo. Então, olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando do nosso ambulatório. A gente vai falar da eletiva, que já sabemos que desapareceu. Então, o ambulatório é a entrada. Então, meu laboratório também sente, meu serviço de imagem também sente. E também os PS. Os PS que atendiam aí 600, 700 consultas dia, estão atendendo 200. Quer dizer, porque quem é que está... Todo mundo, aliás, tem os 3 hospitais aqui que não tem PS, mas quem tem os PS sabe que eles também despencaram. Ninguém está indo mais em pronto-socorro, a não ser um infartado, a não ser um politrauma, obviamente que ele vai, mas a via de regra... Então, essas 3 áreas sentiram enormemente, né? E aí reforça isso com o Rogério. Nós vamos ter que chamar os médicos, vamos ter que renegociar, vamos ter que suspender, vamos ter que fazer uma redução. O pessoal da área, os intensivistas já não. Intensivistas estão virando mosca branca. Os intensivistas, a seta está funcionando no sentido contrário, né? Então, se a equipe de ambulatório, uma dermato, um gastro, o cirurgião geral, né, que vai fazer uma cirurgia que não é de emergência, esses estão de braços cruzados, a equipe de intensivistas, a forma de negociação tem que ser outra. Então, quer dizer, nós estamos atentos a isso? Claro que tudo isso que eu falei, não tenho dúvida, em cada uma dessas casas a gente está enfrentando isso. Cada um tem sua realidade, mas nós sempre que tem enfrentamento. O enfrentamento é com diálogo, firmeza, né? Porque a conta vai chegar. O Rogério está falando, quer dizer, nós vamos sentir daqui a 60 dias no faturamento. Quer dizer, se você tem 160 pacientes e quer UPA 25, o seu faturamento, ainda que eu vou falar mais adiante, ainda que você tenha um convênio da Covid novo, que nós vamos falar, mas não são todos aqui nessa sala de reunião que tem essa situação. Tem hospitais aqui que reduziram, mas não tem Covid na cidade, ou o Covid é mínimo na cidade. Aqui no interior de Minas mesmo tem um que está, quer dizer, que ele não, o Covid não é um problema para ele do ponto de vista de casos acontecendo na cidade, mas o hospital já sentiu. Então, olha só, você tem o cenário de que você tem 1 ou 2 casos ou 3 casos na cidade, sob controle de gente que viajou, então a Secretaria Municipal identificou, porém, quer dizer, tem controle, mas não está acontecendo, o hospital parou, travou. Mas vamos lá, Rogério, te devolver a palavra. Me permita aqui, só para a gente evoluir, mas é só para concluir essa situação, qualquer negociação é importante a formalização disso, com o apoio jurídico, tá, gente? Sim. Deixar registrado, tem toda essa medida provisória, tem que fazer a observação no contrato de trabalho, na carteira, negociação com o médico, fazer aditivo contratual e orientado acompanhado pelo jurídico. Vamos seguir? 5. Logística.
Também temos que analisar a situação dos estoques, né? O que é básico, que é o cotidiano, dia a dia, mas agora é um momento muito especial. Então, tomar cuidado aí com o prazo médio de entrega dos fornecedores, né? Dos materiais, medicamentos, MATMED e EPIs. Então, analisando a situação de risco de entrega. Então, há uma questão de desabastecimento, ainda há. E a tendência é que ainda persista por algum tempo. Então, se faz necessário, então, manter um estoque de material médico hospitalar, EPIs, né, medicamentos, acima, é a nossa recomendação, do ponto médio de reposição. Então, é lógico que tem uma variáveis aí, que nós temos que avaliar. Cada instituição tem a sua particularidade, mas a sua localização também estratégica, né, geográfica, como estou falando, preço, abastecimento e assistência. Então, tem aquela instituição que, de repente, ela não vai ser uma referência ou um apoio para o Covid. Então, ela vai ter que tomar todo esse cuidado. Aquela que está no momento ao contrário, tem que tomar outro tipo de medida. Eu não vou começar, o meu ponto de equilíbrio vai ser outro, em relação àquela que vai ser referência. Agora, pensando também em toda essa variável. O preço do material está caro, está alto. Mas eu não, se eu ficar sem o material, o que acontece? Então, a recomendação nossa é manter pelo menos um estoque acima do ponto médio já atual. É uma margem de segurança. Não é um just in time, mas também não é fazer igual nas décadas de 70, 80, a gente comprava e estocava em casa a mercadoria. Não é isso. Mas tem que tomar um cuidado nisso aí, tá, gente? Porque senão, para não criar desassistência. Então, tem que ter bom senso e cada um tem que avaliar o seu estoque, seus principais itens, né? Fazer uma curva ABC, identificar. E a sua reposição junto com os fornecedores, tá? Havendo aí necessidade, né? Havendo a possibilidade, cada casa vai trabalhar da sua melhor forma, mas, vou fazer um contrato. Se houver entendimento, eu vou fazer um contrato com o fornecedor, garantido o fornecimento, tome cuidado que, se fizer um contrato hoje com o fornecedor, eu quero comprar, por exemplo, 100 mil máscaras. Tudo bem, mas você tem que tomar cuidado que vai te entregar no decorrer de um tempo, mas o preço desse contrato, ele provavelmente vai querer colocar o preço próximo que está sendo praticado hoje no mercado, o preço atual, o que vai levar ao nosso custo. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, a nossa recomendação. Estabelecer também, aí, em caso, uma periodicidade maior das entregas dos gases medicinais, evitando, assim, o desabastecimento e, ao mesmo tempo, a renegociação dos valores, se for o caso. Ou seja, tem aquelas unidades, né, aqueles hospitais que vão ser realmente referência, vão ter um aumento substancial no volume de gases e vale a pena conversar com o fornecedor e rever toda essa estratégia. Agora, os demais também não quer dizer que não possam fazer. Pelo contrário, isso aqui é uma coisa que nós temos que bater constantemente. Um pelo aumento, né, pelo aumento Isso. da demanda. Alguns hospitais estão ouvindo aqui, vai ter um aumento da demanda e um aumento do consumo substancial de oxigênio. Então, em função do aumento, pedir uma renegociação. E os outros, em função da redução e do momento de crise, também Justamente. pedir. Então, de um lado ou de outro, tentar essa renegociação. Que também nós todos sabemos que não é fácil com os nossos fornecedores, que nós já temos aqueles contratos complexos com White Martins e outras, mas deve ser tentado. Vamos seguir? Eu vou ter que... Agora a sua parte. Nós estamos vendo aqui a questão o tempo está curto. Da hora, né? Então, quem me conhece aí que está ouvindo, eu não poderia deixar de falar desse item 6. Então, nós estamos no meio de uma dessas tempestades aí em todas essas casas, mas então vamos ver o que isso pode servir para o futuro do hospital, de reposicionamento, né? Então, nós estamos com equipe ociosa, custo fixo. Nós não podemos criar produtos hospital na sua casa. Nós temos equipe de enfermagem, nós temos em algumas áreas médicos ociosos. Então, esses itens aqui são... este item, desculpe, é uma provocação para nós, né? A questão do home care, né? Tem situações que... Então, uma coisa é o hospital em casa. Você vai desde fazer uma coleta de exame a uma consulta de alguém que não quer ir no hospital. Então, nós não podemos criar um produto desse jeito. O outro é o home care tradicional, que a gente viu quantas empresas nos últimos 10 anos surgiram no país, e isso pode ser um produto de hospital. A outra também, não é novidade nenhuma para todo mundo que está participando aqui, a questão das consultas virtuais que estão previstas, que é a telemedicina,
Se vale a pena que todo mundo entrar hoje no site aí do Albert Einstein, o Albert Einstein tem 180 profissionais por conta de telemedicina. 180, gente, olha que número impressionante. A sala de comando deles parece aquelas coisas de filme americano. Deve ser uma sala aí de uns 200, 300 metros quadrados, com vários profissionais, vendo desde imagem, atendendo o telefone, orientando. Então, quando eu estou falando consulta virtual, entenda que eu estou falando da consulta dentro, seguindo as portarias que está até aqui mencionada, né? Não é o caso da gente, num momento desse, ser a oportunidade de nos reposicionarmos. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nessa reunião à distância. Nós estamos falando aqui tem um hospital lá no norte de Tocantins, que está a 2.600, 3.000 quilômetros, sei lá, da gente. Tem um outro aqui em Porto Alegre. E estamos todo mundo junto aqui nessa sala, né? Isso já representa uma mudança dos nossos comportamentos enorme, né? Então, pensar o que eu posso criar já. E que venha não só para atender, que venha para ficar, não é? O Albert Einstein, nessa telemedicina, ela não fez isso para agora, não. Ele já está investindo há muitos anos nesses produtos. Ofertar também uma outra oportunidade, né? Para onde couber, obviamente, isso. Alguns dos que estão ouvindo aqui, cabe sim ofertar estrutura no combate do Covid. Né? Ainda não chegou a onda, né? Esse hospital dessas irmãs aqui de Minas, eles separaram 60 leitos, eles estavam com 3 pacientes ontem, todos com respirador, um negócio muito bem montado, uma estrutura maravilhosa, mas nós estamos falando de uma cidade do tamanho de BH e tinham 3 pessoas só. Então, mas eles já ofertaram, já negociaram os cooperadores, já negociaram com o SUS. Tem outros que estão ouvindo com a gente aqui, está no meio da negociação, outros um pouquinho mais avançado, mas, ou seja, estão vendo este momento como uma outra possibilidade de comercial, né, para atender, e, obviamente, sem esquecer o lado humano. A gente não pode deixar de lado que vai salvar vidas, né, ao oferecer sua estrutura que está ali ociosa. Rogério? Bom, Sete. O SEBAS, saúde, né? Certificado de Entidade de Beneficência e Assistência Social. Neste momento, pode ser encarado também como uma oportunidade. Haja vista que os estados, o ente público pode estar aberto e deve estar aberto, né? E sensibilizado dessa situação, né? É importante procurarmos e disponibilizar, mais uma vez, né? A estrutura do hospital para atendimento ao Covid. E importante enfatizar o seguinte, que a taxa de permanência dos pacientes, né, conforme está sendo noticiado, né, é uma alta taxa, o que vai, se efetivando, né, vai ajudar nos indicadores de paciente-dia, que é um indicador que o Ministério da Saúde analisa, né, para verificar se houve cumprimento da meta de 60% de serviços junto ao SUS, né, em relação à estrutura como um todo. Ok? Então, isso aqui é importante. Aquela instituição de saúde que ainda tem alguma questão ainda com SEBAS, é o momento de procurar ou o município da sua localidade, ou os municípios e, no caso, até mesmo o Estado. Né? As negociações estão abertas. Nós estamos com uma situação em outra instituição, um local que o município, nós estamos negociando com o município, mas, se necessário for, até o Estado pode entrar. Então, tudo é possível, ok? É aproveitar o momento para resolver esses estrangulamentos históricos aí, que vários que estão nos ouvindo aí vivem essa situação. Também, né? Mas não tem condições, o município não tem, não sei das quantas, não tem recurso, etc. e tal. Não tem problema. Há também as ações de serviço gratuito em promoção à saúde. Entendemos nós ser possível encaixar alguma ação do Covid preventiva. Então, essas ações, elas também podem ser e serão encaradas como também, no efeito da gratuidade, né, como uma contrapartida para atendimento à filantropia. Então, quem também... tem aí, né, o Rogério, quem tem aí os 50%, 10%, né, que está faltando justamente, os 10%, pode ser um bom momento para a gente tentar
crescer nessa área, usando a capacidade instalada que está Agora, importante para a gente tentar resolver o problema do SEBAS. Importante que isso aqui, eu volto a dizer, tudo tem que ser pactuado com o gestor do SUS. Então, o momento é agora. E nesse ponto é um lado, a gente está num momento difícil, mas pode ser também um momento de ajuste, né, de alguns acertos, né, em relação a essa situação do SEBAS para algumas instituições. Conseguindo? Ariston? Também aqui alguns itens que a gente, lembrando o que eu falei no início, né, que a gente está colhendo, a gente está colocando em tela tudo que a gente ouviu de vocês mesmos nos últimos dias. Né? Então, disponibilização de um canal telefone exclusivo para os beneficiários, para esclarecimento e orientações de direcionamento do serviço. Né? Então, vamos ser diferentes, né? Vamos nos antecipar e agir, né? Nos posicionarmos bem perante a população. Divulgação de orientações e medidas preventivas de propagação dos vírus nas unidades e oficiais de relacionamento com o cliente. Né? Então, vamos mostrar preocupação. Muitos de vocês já estão fazendo, mas outros eu não vi nenhuma sequer iniciativa nisso. Adoção do protocolo, alguns já estão caminhando, né, de tratamento do coronavírus, tem alguns aí que já fizeram, que estão ouvindo um trabalho maravilhoso, mas outros não. Então, isso o que o Rogério já tinha falado antes, né? A revisão dos estoques para atendimento nas unidades. Também não vamos ser... um de vocês aí fez um estoque que ele me ligou depois, assim, porque entrou na onda desse ambiente, né, de preocupação. Quer dizer, isso eu estou falando, que eu estou rindo, porque ele também riu muito comigo, que ele se antecipou e fez uma compra gigante aí de EPI, sendo que ele ainda não chegou. Não sei se ele vai precisar, considerando o tamanho da cidade. Determinação de uma área separada para atendimento suspeito nas unidades. Isso é muito básico, mas a gente vê, às vezes, volta a dizer, tanta coisa que vocês estão enfrentando, que às vezes ficou de lado ou colocou numa área junto com uma neonatologia, que eu via uma situação parecida, então não é por aí. Então, vamos procurar uma área separada para atendimento. Me permite, sim, já são 10 horas já, né? Vamos pisar no celular, vai estar acabando já, né? Talvez, não sei se o tempo, o link, né, se ele vai permanecer por mais algum tempo, né? Mas a gente tem que colocar esse material, vai ficar à disposição, né? Lógico, de todas as equipes, não é isso? Isso. A gente vai disponibilizar essas transparências e também vocês podem enviar as perguntas também. A Karina vai distribuir para mim e para o Rogério, né? Inclusive, o seguinte, permitindo, Alisson, lógico que essas questões aí, todas nós estamos pontuando, né? As questões trabalhistas, por exemplo, o Axis está à disposição para assessorá-los à mesma distância, remotamente, não há problema nenhum. E os demais também. Aí vamos seguindo aí, Alisson. Identificação precoce, né, de casos suspeitos, ou seja, isso aí são procedimentos, tudo que eu estou falando aqui na área de assistência, né? Que também as gerentes de enfermagem, os diretores técnicos e clínicos já devem estar caminhando nisso, os coordenadores. Notificação, coisa bem básica também, eu vou correr nesse item aqui. Notificação de vigilância sanitária, direcionamento dos casos que necessitam de suporte para os hospitais de referência e casos de menor validade. Então, esses são itens que a gente tem sido perguntado, ou às vezes a gente está vendo que está sendo lentos nesses processos. O telemonitoramento do programa de gerenciamento, né, nos casos em domicílio, até resolução do quadro clínico, resultado negativo do exame para o coronavírus. Então, isso aqui são procedimentos que a gente pegou aí de vários hospitais e estamos também disponibilizando aqui. Também, a gente não pode deixar de lado esse item, e aí os religiosas, tentar garantir, quer dizer, normalmente, cada um dos hospitais que está nos ouvindo acaba sendo um hospital de suporte também dos religiosos e religiosas. Então, separar uma ala, separar algum leito de UTI, não esquecendo, né, que são, na grande maioria, os idosos, e que a gente tem que dar o suporte, né? Porque às vezes também o administrador, que também está nos ouvindo, está focado tanto no seu problema do dia a dia e está deixando, às vezes, a congregação sem pensar isso. Então, também não posso deixar de colocar isso para reflexão aqui. Olha, vamos deixar um leito, vamos deixar uma ala,
do hospital para atender os religiosos da congregação e de outras congregações ou da diocese, com todo o carinho, respeito, que são os fundadores de cada um desses hospitais, né? Então, não vamos esquecer de deixar isso do padre idoso, da irmã idosa, não só idoso, mas também o que está na ativa e que, eventualmente, vem do seu colégio, vem da sua casa de retiro, vem que precisa ser acolhido dentro daquele hospital, né? Então, não podemos deixar isso de lado. Finalizando, isso tudo que a gente falou, o que é, gente? É um plano de contingência, não é? Nós todos aqui estamos habilitados e familiarizados com isso, né? Então, isso tudo que a gente falou, vamos formalizar, vamos deixar dentro de um documento, até para a gente se cobrar e para a gente estarmos orientados de como, porque senão todo mundo... Baixo. Oi, desculpa, é que o microfone cai aqui, aí minha voz some. Bom, o que eu estou dizendo, então, é a formalização do nosso plano de contingência, considerando que é tanta bomba que todas as casas que estão ouvindo aqui estão estourando bomba na sala do administrador, do diretor, da irmã diretora, do padre diretor, o dia inteiro, e todo mundo está agindo, né? Volto a dizer, ninguém está parado. Mas é a hora da gente dar a paradinha da semana para nos organizarmos, formalizarmos que esses itens que a gente falou, todos fazem parte de um plano de contingência para ver as várias frentes. Obviamente, todo final de tarde, início da manhã, as reuniões isso é tratado, mas eu estou sentindo falta e estou partilhando com vocês, todos aqui estão ouvindo me conhecer, dessa formalização, às vezes até pela falta do tempo. Mas é importante a gente parar, pensar para não sair dando tiro para todo lado, ou tomar uma ação, ter que voltar atrás, e essa ação pode trazer danos morais e danos financeiros, né? Então, a gente está passando 5 minutos do prazo e não conseguimos abrir para pergunta, mas eu sugiro a gente ficar mais uns 5 minutos para a gente responder algumas perguntas aí, né? Então, já abro para pergunta imediatamente. Ô, Alisson, eu posso dar uma sugestão? Pode, sim. Primeiro, dar os parabéns aí para você e para o Rogério. Muito boa apresentação, obrigado. Orientações muito corretas. Parabéns mesmo. Informações que muita gente não tem. Tanta coisa que a gente vê na